Oi, leitores do meu coração, mais uma sumida grande, né? Mas agora que eu voltei, a gente vai terminar hoje a parte 2, vamos dar início à parte 3 e, sem mais delongas, vamos dar início à leitura. Capítulo 45. Tudo bem, então você vai ser acusado de invasão e provavelmente roubo. Diga mais uma vez porque acha que ainda tem razão de ir atrás desse velho esquisito. O namorado de Declan, Mark, estava encostado nas almofadas do sofá, os braços musculosos cruzados conforme interrogava Ethan. Ethan exalou. Quando você fala dessa forma, eu consigo ver o que quer dizer em ser um caso difícil de ganhar. Flynn e Declan, ao lado deles, tentaram se matar em um videogame, ambos xingando baixinho. É admirável, admitiu Mark. Mas você acabou de mergulhar em uma merda até os joelhos. Não é certo que ela esteja presa lá. Que escolha ela teve quando criança? Nenhuma objeção da minha parte, falou Mark. Mas é um contrato legal envolvido, então ela é tecnicamente propriedade do astrônomo. Ela não é uma escravizada, mas pode muito bem ser, legalmente. E roubo de escravizados é um crime grave pra caralho. Eu sei, disse Ethan, mas parece errado deixá-la lá. Então você levou os doentes de fogo no lugar dela? Mark arqueou a sobrancelha. Quer adivinhar quanto eles valem? Em que você estava pensando? Ah, eu não estava pensando. Eu estava só puto. Mas não havia câmera, certo? Nenhuma que eu tenha visto. Então tudo se resume à menina no tanque que vai deletar você. Você precisa devolvê-los, sugeriu Mark. Diga que estava bêbado, peça desculpa e mande-os de volta. Ethan abriu a boca, mas a caixa na mesa chacoalhou. Chacoalhou! Como se os seres ali dentro estivessem ouvindo. Até mesmo Declan e Flynn pararam o jogo. Hã? Disse Declan se encolhendo. Oi? Disse Flynn olhando para a caixa. Bem, alguém tem uma opinião? Falou Mark rindo baixinho e se inclinou para a frente. Cuidado, avisou Deck. Mark lançou a ele um olhar sarcástico e abriu a caixa preta. Luz dourada e vermelha irrompeu banhando as paredes e o teto. Ethan protegeu os olhos, mas a luz foi imediatamente sugada de volta para dentro, revelando 4 anéis aninhados em veludo preto e as minúsculas bolhas de vidro sobre eles brilhando. O brilho do lado de dentro se apagou e mais até que Declan e Mark se olharam horrorizados. Por solas, xingou Flynn deixando o controle de lado. Aquele velho de merda devia ser crucificado por isso. Tudo bem, murmurou Mark para Ethan. Entendo por que você os pegou. Ethan grunhiu em resposta e olhou para as 4 figuras fêmeas dentro dos anéis. Jamais conhecera Lerraba pessoalmente, pois Bryce jamais deixara entrar na biblioteca sob a galeria, mas vira as fotos da amiga. 3 duendes eram exatamente como ela. Chamas em formato de corpo feminino. 2 eram magras, uma tão luxuriariamente curvilínea quanto Lerraba fora. O 4º globo era puro fogo. Aquele 4º anel chacoalhou. Ethan se colheu. Aquela tinha sido, obviamente, a que tinha sacudido a caixa. Então, nós a deixamos sair? Perguntou Flynn, estudando a caixa de duendes presas nela. Porra sim, deixamos, disse Declan, ficando de pé. Ethan encarou as duendes, principalmente a 4ª irradiante, que parecia tão revoltada. Não a culpava, murmurou para os colegas de apartamento. Vocês têm certeza de que estão tranquilos com libertarem um bando de duendes de fogo em nossa casa? Flynn o dispensou com um gesto. Temos alarme de fumaça e aspersores de ar. Eu não estou certo disso, disse Mark. Peguei, gritou Declan, voltando da cozinha com um martelo. Mark esfregou as têmporas e encostou nas almofadas. Isso não pode acabar bem. Ai, tu é tão de pouca fé, disse Flynn, pegando o martelo quando Declan o jogou. Ethan se escolheu. Tá bom, então apenas toma cuidado. Não acho que essa palavra está no vocabulário de nenhum deles dois, brincou Mark. Flynn puxou a caixa em sua direção e disse para as duendes: protejam a cabeça. As 3 que estavam visíveis se agacharam. A 4ª permaneceu uma bola de chamas, mas se encolheu levemente. Cuidado, avisou Ethan de novo. Flynn, com um gesto do pulso, quebrou o alto do 1º anel. Rachou. Flynn bateu de novo, quebrou-se em 3 pedaços. Mas a doente permaneceu agachada. Flynn se moveu para a seguinte e então a outra.
Quando abriu o terceiro anel, as duendes estavam colocando as cabeças de fogo para fora, como pintinhos saindo dos ovos. Flynn moveu o martelo acima da quarta. Quando a ferramenta desceu, Ethan podia jurar que uma delas gritou com a voz quase rouca demais para ser ouvida. Não! Tarde demais. Só foi preciso uma rachadura. A chama de dentro disparou para fora, rompendo o vidro. Todos saltaram por cima do sofá com um grito e, porra, o ambiente ficou quente e luminoso. O vento rugia e alguma coisa guinchava. Que porra! Sussurrou Flynn. Fumaça se enroscando entre os ombros de sua camisa que tinham sido chamuscados. As 3 duendes se encolheram em suas órbitas estilhaçadas, todas se encolhendo perante a fêmea nua do tamanho de um humano que queimava na mesa de centro delas agora. A fêmea esticou os braços, o cabelo como ferro mais escuro, caindo em ondas cacheadas em torno do rosto de suas feições delicadas. O corpo fervilhava. A mesa de madeira sob ela se queimava em toda parte que sua forma nua e exuberante tocava. Levantou a cabeça e seus olhos, inferno, brilhavam como carmesim, mas como sangue fervendo, mais do que chamas. Suas costas moviam-se com dificuldade, com cada fôlego longo e cortante. Ondas dos pés pareciam ser escamas vermelhas e douradas, fluindo sobre a pele dela. Ele vai matar você, disse com a voz rouca pelo desudo. Seus olhos, no entanto, não estavam em Ethan, estavam em Flynn, o martelo erguido de novo como se fosse adiantar contra um tipo de fogo que ela empunhava. Ele vai encontrar e matar você. Mesmo assim, Flynn, o babaca burro e arrogante que era, ficou de pé e saiu alegremente para a fêmea, cheio de curvas na mesa de centro. Que bom que uma dragoa agora tem uma dívida comigo. A Talara era uma bomba relógio. Uma que Ron não tinha ideia de como desarmar. Supunha que essa hora era de sua irmã, que se mantinha a um passo de distância do anjo. Um dos olhos nele, o outro na corrida que se desenvolvia até o leito do mar. A irmã dele encontrara seu parceiro. Era bastante raro entre os féricos, mas encontrar um parceiro que fosse um anjo. A mente dele estava zonza. Ron afastou o pensamento, aproximando-se da comandante Sandys e dizendo: não estou ouvindo nenhum ruído de motor. E não vai, disse Sandys, abrindo a porta de uma câmara de pressurização no fim de um longo túnel de vidro. Estes são os navios camuflados, abastecidos pelo poder da rainha do oceano. Tarion assoviou, então perguntou: então acha que pode correr mais do que um ômega em algo deste tamanho? Não. Mas não vamos correr mais do que ele. Apontou para uma parede de vidro espesso para a escuridão abaixo. Vamos para o Canyon Revel. Se vocês couberem, desafiou Ron, levantando Cormac um pouco mais alto quando o macho gemeu. Então os barcos ômega também vão caber. Sandys deu a ele um sorriso enigmático que escondia alguma coisa. Só observe. Ron assentiu para o príncipe pendurado em seu ombro. Meu primo precisa de uma média bruxa. Uma já está a caminho de nos encontrar. Bem, essa é uma vista e tanto. O bioma do cavernoso se abria no fim do corredor, cheio de árvores tropicais exuberantes, córregos serpenteando pelo solo coberto de samambaias e orquídeas florescendo na neblina espiralada. Borboletas esvoaçavam ao redor e beija-flores bebiam de orquídeas e flores de cor de neon. Jurava que vira uma pequena besta peluda correndo sob uma samambaia caída. Temos dessalinizadores neste navio, explicou Sandys apontando para o biondo. Mas se falharem, este é um ecossistema totalmente separado que gera a própria água potável. Como? A rainha do rio tem uma semelhante, mas nada que consiga fazer isso. Duvido que seu amigo sangrando queira uma explicação longa agora. Falou Sandys, virando no corredor à direita deles. Pessoas e tritões pelo cheiro passavam por eles, alguns olhando boquiabertos, alguns lançando olhares confusos, alguns acenando para Sandys, que acenava de volta. Os arredores tinham um ar de prédio corporativo ou de um quarteirão da cidade. Pessoas cuidando de suas vidas, vestindo roupas casuais ou de trabalho. Algumas se exercitando, outras bebendo de xícaras de café ou shakes. Bryce virava a cabeça de um lado para o outro, absorvendo tudo. Atalá apenas continuava estalando com o relâmpago.
Ninguém está preocupado com quem está no nosso encalço? Perguntou Ron a Sandys. Por que deveriam? Ron firmou os pés quando a embarcação mergulhou direto para uma parede escura e rochosa que se elevava do leito do mar. Com a facilidade de um pássaro mudando de direção, no entanto, a comandante se posicionou lado a lado com a parede e flutuou para baixo. Então parou e ficou pairando. Ron balançou a cabeça. Eles vão nos encontrar assim. Olhe para o corpo da embarcação. Pressionado contra o vidro, com Cormac com um lastro do seu outro lado, Ron obedeceu. Onde havia uma embarcação gigantesca, agora só havia rocha e pedra. Nada mais. O navio pode ficar invisível? Não invisível, camuflado. Sandy sorriu com orgulho. A rainha do oceano imbuiu suas embarcações com muitos dons dos mares. Esta aqui tem a habilidade de uma lula de se misturar com os arredores. Mas as luzes de dentro, começou Tarion. O vidro só permite enxergar de um lado. Bloqueia a luz de qualquer lampejo do lado de dentro depois que a camuflagem é ativada. E quanto ao radar? Perguntou Ron. Vocês podem ser invisíveis a olho nu, mas certamente as embarcações imperiais captariam vocês. Outro daqueles sorrisos orgulhosos. De novo, o poder da rainha do oceano abastece nossa embarcação. Não a Prima Lux, que o radar Ômega está procurando agora. Nós não registramos o sinal de vida também. Nem mesmo como uma baleia ou um tubarão poderiam aparecer em um radar. Somos completamente indetectáveis. Para um barco Ômega passando, somos apenas um monte de rochas. E se baterem vocês? Podemos simplesmente flutuar para cima ou para baixo para evitar. Apontou de novo. Aí vem eles. O coração de Ron saltou para sua garganta. O relâmpago de Atalar serpenteou pelo seu corpo mais uma vez. Bryce murmurou alguma coisa que aparentemente não fez nada para acalmar o anjo. Ron, contudo, estava ocupado demais monitorando a aproximação do inimigo. Como um lobo saindo das sombras de uma floresta de algas marinhas, o barco Ômega avançou para o cânion. A Prima Lux nele se acendia na escuridão, anunciando sua localização. As pessoas continuavam passando, alguns olhando para o inimigo que se aproximava, mas sem dar muita atenção. Que porra era aquela? Uma embarcação imperial mergulhou logo atrás deles. Um lobo à caça de fato. Observe, falou Sandys. Ron segurou o fôlego, como se de alguma forma evitasse que fossem detectados. Enquanto o barco Ômega espreitava por mais perto, uma varredura lenta e estratégica começou. Conseguia discernir a pintura nas suas laterais, a insígnia imperial descascando, os cortes amarrados de batalhas anteriores. No casco estava escrito SPQM Faustus. O Faustus? Sussurrou Tarion com um pesar na voz. Você conhece essa embarcação? Perguntou Sandys. Já ouvi falar. Essa embarcação sozinha derrubou 16 navios rebeldes. Pelo menos mandaram alguém impressionante atrás da gente dessa vez, falou Sandys. Tarion passou a mão pelo cabelo úmido, as garras se retraindo. Estão passando direto pela gente, isso é incrível. Cormac resmungou, agitando-se com os braços. A Opium sabe sobre isso? Sandys enrijeceu. Não estamos alinhados com a Opium. Ainda bem, porra. Bryce relaxou e o relâmpago de Hunt diminuiu levemente. E quanto aos Asteri? Eles sabem dessa tecnologia? Perguntou Ron, indicando a embarcação próxima a eles, agora sumindo nas profundezas, o barco Ômega passando imperceptivelmente acima. Sandys continuou caminhando e eles a seguiram. Não. E considerando as circunstâncias sobre as quais nós encontramos vocês, confio que não vão passar essa informação. Assim como nós manteremos a presença de vocês confidencial. Tipo, se fuder com a gente, nós fudemos vocês. Entendi. Falou Ron. Aqui está ela, anunciou Sandys, quando uma Mad Bruxa veio correndo com uma equipe de 3 com uma marca em seu encalço. Citona me poupe, murmurou Cormac, conseguindo levantar a cabeça. Não preciso de tudo isso. Sim, precisa, disse Tarion e Ron juntos. Se a Mad Bruxa e a equipe os reconheceram, não demonstraram. Os próximos minutos foram um borrão entre colocar Cormac na maca e ser levado às pressas para o centro médico, com uma promessa de que sairia da cirurgia em 1 hora e poderiam vê-lo logo na sequência. Em meio a tudo aquilo, Bryce se manteve atrás de Atalar.
Relâmpago ainda deslizava por suas asas, faiscando nas pontas dos dedos. Calma, disse Ron na mente de Atalá. Tempestades de relâmpago ecoaram em resposta. Tudo bem, então. O navio Cidade começou a navegar pelo leito do cânion, o fundo do mar, incomumente plano e amplo, entre os penhascos altos. Passaram por uma pilastra parcialmente em ruínas e... Isso são entalhes? Perguntou Ron, quando Sandy os levou de volta para o corredor. São, respondeu com um tom mais suave. De muito, muito, muito tempo atrás. Tarion falou. O que havia aí embaixo? Isto era uma autoestrada. Não como se encontra acima da superfície, mas uma grande avenida que os tritões um dia usaram para nadar entre grandes cidades. Eu jamais ouvi falar de algo aqui. É de muito tempo atrás, disse de novo. Como se fosse um segredo. Bryce disse aos fundos. Eu costumava trabalhar em uma galeria de antiguidades e minha chefe uma vez trouxe uma estátua de uma cidade afundada. Eu sempre achei que ela tivesse confundido as datas, mas disse que tinha quase 15 mil anos, que veio das profundezas originais, tão antiga quanto os Asteri, ou pelo menos tão quanto a chegada deles a Midgard. A expressão de Sands permaneceu neutra. Apenas a rainha do oceano pode confirmar isso. Ron olhou para o vidro de novo. Então, os tritões um dia tiveram uma cidade aqui embaixo? Nós um dia tivemos muitas coisas. Tarion balançou a cabeça para Ron. Um aviso silencioso para mudar de assunto. Ron assentiu de volta. Aonde vamos exatamente? Perguntou Ron. Em vez disso, eu presumo que vocês queiram descansar um pouco. Vou levá-los para os aposentos privados em nosso quartel. É dali? Ousou perguntar Ron. Precisamos esperar até que os ômegas tenham limpado a área, mas depois disso, nós devolveremos vocês para onde vocês quiserem. A estrada do Istros, falou Tarion. Meu povo pode nos encontrar lá. Muito bem. Nós provavelmente chegaremos ao alvorecer, considerando a necessidade de vocês por segredo. Me consiga um rádio e eu vou enviar um sinal codificado. Assentiu. Ron admirou a confiança nata dos tritões um no outro. Será que ela teria deixado que ele usasse um rádio para contatar qualquer um fora daquele navio com igual facilidade? Duvidava. Bryce então parou na inserção do corredor. Olhou para Hunt antes de dizer a Sands. Você se importa se eu e meu amigo reluzente aqui fomos até o Biondo dar um tempo? Sands avaliou Hunt cautelosamente. Vou fechá-lo ao público temporariamente, contanto que ele não cause mal lá dentro. Hunt exibiu os dentes, mas Bryce sorriu tensa. Vou me certificar de que ele não cause. O olhar de Sandy desceu até a cicatriz em seu peito. Quando você terminar, pergunte pelo quartel 6 e alguém os apontará para o caminho. Obrigada. Fiquem longe de problemas. Vocês também, falou Ron, arqueando a sobrancelha. Então Bryce estava andando na direção do exuberante biodomo, Hunt a seguindo, relâmpago em seu rastro. Sandy tirou o rádio do bolso. Libere o biodomo e cele as portas. Ron se espantou. O quê? Sandy continuou avançando, as botas estalando no piso de azulejo. Eu acho que eles deveriam ter um pouco de privacidade, você não? Fim do capítulo 45. Capítulo 46. Havia apenas seu poder e Bryce. O resto do mundo tinha se tornado um conjunto de ameaças a ela. Hunt tinha a vaga noção de ser levado para um enorme navio tritão, de conversar com seu comandante, de notar as pessoas, o barco ômega e Cormac sendo levado. Sua mente tinha pairado, carregava por uma tempestade sem fim. Sua magia gritando para ser liberada. Havia ascendido a este plano de existência de selvageria primordial assim que a corça apareceu. Hunt sabia que precisava matá-la, se isso mantivesse Bryce em segurança. Tinha decidido que não importava com Daniel, ou Cormac, ou Tarion, que todos eles fossem cozidos no processo. Não conseguia voltar daquele precipício, mesmo enquanto Bryce caminhava por um corredor silencioso e morno em direção a uma floresta. Pinheiros e samambaias e flores, pássaros e borboletas de todas as cores, pequenos córregos e cachoeiras, tudo isso e ele não conseguia se acalmar. O anjo precisava soltar sua magia, gritar seu ódio e então abraçar e saber que estava tudo bem, que estavam todos bem. Seguiu Bryce para o verde,
atravessando um córrego estreito. Estava escuro ali dentro, névoa espiralando pelo chão, como se tivesse entrado em um jardim antigo no início do mundo. Bryce parou em uma pequena clareira, o chão coberto de musgo e pequenas flores brancas em formato de estrelas. Virou-se para ele, os olhos brilhando. O pau de Hunt se agitou ao ver aquela determinação cintilando neles. Seus lábios se curvaram em um sorriso, sábios e provocadores. Sem dizer uma palavra, puxou a camisa encharcada por cima da cabeça. Mas o segundo e seu sutiã roxo de renda também tinha sumido. O mundo. O jardim sumira, quando Atalá viu seus seios fartos e os mamilos rosa escuros já empertigados. A boca de Hunt aguou. Então abriu a calça. Os sapatos, por fim, estava saindo da calcinha roxa. Bryce ficou completamente nu à sua frente. O coração de Hunt bateu tão selvagemente que achou que fosse explodir no peito. Era tão linda, cada linha exuberante, cada centímetro reluzente de sua pele, seu sexo provocador. Sua vez, disse rouca. Com a magia uivando e implorando, Hunt teve a vaga sensação de que seus dedos removeram suas roupas e seus sapatos. Não se importava que já estivesse totalmente ereto. Só se importava que os olhos dela tinham descido até seu pau e um tipo de sorriso satisfeito agraciou a boca de Bryce. Nus. Ficaram frente a frente naquele jardim sob o mar. Queria satisfazer sua parceira, sua linda, forte e meiga parceira. Hunt devia ter dito aquilo em voz alta, porque Bryce falou suavemente. Sim, Hunt, eu sou sua parceira. E você é meu. Suas palavras ecoaram pelo anjo. A magia de Hunt queimou em suas veias como ácido e grunhiu contra ela. Os olhos de Bryce se suavizaram, como se conseguisse sentir a aflição. Quero que você me foda. Pode fazer isso? O relâmpago faiscou em suas asas. Posso. Bryce passou a mão pelo próprio torso, circulando uma estrela reluzente entre seus fartos seios. O pau do anjo latejou. Deu um passo em sua direção, os pés descalços acolchoados pelo musgo. Hunt recuou um passo. Bryce ergueu a sobrancelha. Não? Sim. Conseguiu dizer Hunt mais uma vez. Sua mente se desvaneou e um pouco esse jardim. Fechado ao público, ronronou a luz da estrela, brilhando entre seus dedos. Deu mais um passo e Hunt não recuou dessa vez. Eu... engoliu em seco. Meu poder... Bryce parou 30 centímetros dele. O cheiro de sua excitação envolveu os dedos invisíveis. Acariciou-o com força. E Hunt estremeceu. O que quer que eu precise tirar em mim? Hunt, eu aguento. O anjo soltou um gemido baixo. Não quero machucar você. Você não vai. Confio em você. Me beije. Sussurrou. Os olhos do anjo eram relâmpago puro. Seu corpo era relâmpago puro quando Bryce abriu a boca para receber a língua do anjo, com gosto de chuva e éter. Seu poder fluiu sobre a fêmea ao seu redor, 1 milhão de carícias sensuais, enquanto arqueava o corpo para ele, entregando-se. Hunt apalpou um seio, poder faiscando no mamilo, e Bryce arquejou. Empurrou a língua mais para dentro, como se fosse sorver o som. Sabia que Hunt precisava de uma forma de se libertar sua magia. Uma forma de se assegurar que Bryce estava segura e que era sua. Minha linda, forte e meiga parceira, grunhira quando viu seu corpo nu. Sua outra mão apalpara a bunda de Bryce, puxando-a para si, prendendo seu pau entre seus corpos. Hunt gemeu ao toque de sua barriga contra a dele. Bryce estremeceu apenas o suficiente para levá-lo ao êxtase. Relâmpago dançou pela pele da fêmea, pelo cabelo, delicou-se com aquilo. Absorveu-o e se permitiu se tornar aquilo, se tornar ele, permitindo-se que ele se tornasse ela, até que fossem 2 almas entrelaçadas no fundo do mar. Bryce teve a vaga sensação de cair pelo ar, pelo tempo, pelo espaço, e então se viu sendo delicadamente, reverentemente deitada no solo musguento. Como se até mesmo sua necessidade, em sua fúria, quisesse Bryce segura e bem, sentindo-se apenas um grande e enuviado prazer. Abraçando o pescoço de Hunt, arqueou o corpo até o anjo mordiscar seu lábio, ao sugar sua língua. Mas precisava de mais. Atalá fechou os dentes na lateral do seu pescoço, chupando forte. Bryce vergou o corpo de novo, assim que o anjo se encaixou entre suas pernas.
O roçar do pau aveludado de Hunt contra o seu sexo nu fez Bryce tremer. Não de medo, mas pela proximidade, por não haver nada agora entre eles, porque jamais haveria novamente. O macho se lubrificou com a umidade dela, suas asas se contraíram. O relâmpago se projetou como um teio de aranha no musgo em seu torno, então avançou pelas árvores acima. Hunt, disse Bryce ofegante. Podiam explorar e brincar depois. Naquele momento, quando a morte estava pairando tão perto, naquele momento, precisava dele junto a ela, dentro dela. Precisava da sua força, do seu poder, do seu carinho. Precisava daquele sorriso do humor e do amor. Bryce fechou a mão em torno da base do pau de Hunt, tocando uma vez, inclinando-o para a direção em que estava completamente encharcada pelo anjo. Hunt ficou imóvel, no entanto. Trincou os dentes quando bombeou sua magnífica extensão de novo. Seus olhos encontraram os dela. Apenas relâmpagos preenchia, um deus vingativo. A estrela em seu peito se acendeu, fundindo-se com o seu relâmpago. Hunt apoiou sua mão sobre ela, reivindicando a estrela, a luz, reivindicando Bryce. Bryce se posicionou com a sua entrada ofegando com o toque da cabeça arredondada do seu pau. Contudo, a fêmea o soltou. Deixou que o anjo decidisse se era aquilo que se queria. A última ponte entre as almas dele. O relâmpago sumiu dos olhos dele, como se Hunt tivesse ordenado. Como se ele quisesse que ela visse o macho por trás dele. Puro Hunt. Ninguém e nada mais. Era uma pergunta, de certa forma, como se estivesse mostrando a ela cada cicatriz e ferida, cada canto escuro. Perguntando se aquilo, se ele, era o que queria de verdade. Bryce apenas sorriu suavemente. Eu amo você, sussurrou, estremecendo. Hunt a beijou de novo e deslizou seu pau para dentro. Nada nunca pareceu tão certo. Hunt se moveu para dentro dela, preenchendo-a silenciosamente e perfeitamente. Com cada avanço suave, cada centímetro que adentrava, a luz de Bryce ficava mais forte. Seu relâmpago estalava acima em seu entorno. Suas costas se flexionaram sobre os dedos de Bryce. As asas se fecharam com firmeza. Seu peito inflava com os imensos foles, pressionando os seios às estrelas e tudo entre eles. Outro centímetro, mais um tremor de prazer, e então deslizou para fora. E para fora, e para fora. A língua de Hunt estalou da fêmea quando avançou de volta até a base. Luz se derramou dela como uma xícara transbordando, ondulando pelo solo da floresta. Bryce enterrou as unhas nas costas do anjo, no pescoço. Os dentes de Hunt encontraram os seios dela fechando-se. Perdeu o controle, subindo um quadril para encontrá-lo, poder batendo contra poder. Hunt determinou um ritmo constante, punitivo. Bryce colocou as mãos em sua bunda apenas para sentir os músculos se contraindo com cada estocada, para sentir o anjo fazendo força para dentro dela. Reivindicou a boca de Bryce de novo, fazendo-o entrelaçar as pernas em sua cintura. Gemeu quando Hunt mergulhou e suas estocadas ficaram mais fortes, mais rápidas. Relâmpago e luz estalar ricocheteavam entre os dois. Precisava de atalar mais selvagem. Precisava que libertasse aquela ponta de medo e raiva que se tornasse o seu Hunt de novo. Bryce apertou as pernas nele e o virou. O mundo girou. E então o olhava de cima, o pau enterrado tão fundo. O relâmpago flutuou por seus dentes quando Hunt ofegou todos aqueles músculos abdominais se flexionando. Deuses, ele era lindo. E dela. Completamente dela. Bryce levantou o quadril, subindo para fora do pau, e então mergulhou para baixo de novo. Arqueou o corpo quando o anjo beijou a estrela em seu peito. Ergueu-se de novo com um deslize constante, provocador, e então grunhiu contra a pele dela. Impiedosa aquilo. Quase lá. Subiu de novo, luxuriando-se com cada centímetro de seu pau, quase saindo da ponta. Quando desceu, pressionou as paredes internas em seu sexo ao redor dele. Hunt rugiu. Bryce estava novamente de costas conforme o anjo se chocava contra ela. Seu poder fluiu sobre a fêmea, preenchendo-a, e ela era dele, e ele era dela, e então Hunt atingiu o ponto do prazer perfeito, bem no fundo, e o mundo era apenas luz. O clímax explodiu dentro dela. Bryce podia estar gargalhando ou chorando ou gritando seu nome. A Talara cavalgou, acalentando até a última gota de prazer, e então estava se movendo de novo, estocadas punitivas que faziam os dois deslizarem pelo solo musguento. Suas asas eram uma parede de cinzas acima dele e estavam brilhando.
encheram-se de luz iridescente. Ele se enchera de luz. Bryce levou a mão para as asas incandescentes. Seus dedos, a mão, o braço irradiavam a mesma luz, como se estivessem cheios de poder, como se sua luz estivesse escorrido para ele e a dele para ela. Olhe para você, sussurrou Bryce. Olhe para nós, sussurrou ela, levantando-se para beijá-lo. O anjo a encontrou na metade do caminho, as línguas se encontraram. Seus avanços se tornaram mais selvagens. Hunt estava perto. Quero gozar com você, disse contra a boca de Bryce, parecendo quase normal de novo. Então faça acontecer, respondeu, deslizando a mão pelas bolas de Atalá. Seus dedos acariciaram o clitóris da fêmea e começaram a se massagear. Bryce apalpava suas bolas. Um tremor percorreu Hunt. Outro, no terceiro toque, ela o apertou firme, bem no momento em que o relâmpago escorreu dos seus dedos e ela estava caindo. Teve a distante sensação de gritar seu prazer para a superfície quilômetros acima, de um orgasmo que a balançou, reduzindo sua mente a destroços. Estava vagamente ciente de que Hunt estava estocando dentro de si, derramando-se dentro dela de novo e de novo, caindo pelo tempo e espaço e luz e sombra. Cima era baixo, baixo era cima, e eram os únicos seres que existiam ali naquele jardim, trancados para fora do tempo. Alguma coisa fria e dura pressionou suas costas, mas não se incomodou. Não quando prendeu Hunt contra ela, puxando ar, puxando sanidade. Estava trêmulo, as asas estremecendo e sussurrando. Bryce, Bryce, Bryce. Bryce, disse Hunt, fazendo abrir os olhos. Luz forte e ofuscante os recebeu. Paredes brancas, equipamento de mergulho e uma escada. Nenhum indício de jardim. Hunt ficou imediatamente em pé, se virando para avaliar seus arredores, o pau ainda ereto e reluzente. Bryce precisou de um momento para fazer os joelhos funcionarem, apoiada num piso frio. Conhecia aquela sala. Os olhos de Hunt permaneciam selvagens, mas nenhum relâmpago dançava em torno deles. Nenhum vestígio daquela fúria primitiva. Apenas a marca da mão brilhando e iridescente em seu peito. Um resquício de luz estelar, que sumia a cada fôlego. Hunt perguntou entre respirações. Como inferno a gente veio parar na câmara de pressurização? Certo, disse Flynn unindo as mãos. Então, agora é para ter certeza de que entendi tudo. Apontou para o duende de fogo, esguia que flutuava à sua esquerda. Você é Reed. Hit! Gritou ela. Hit! Corrigiu Flynn com um sorriso. Apontou para o doente de corpo volumoso diante dele. Você é Malana. Ela sorriu e apontou para a doente à direita dela. E você é Sassa. E vocês são trigêmeas. Isso, disse Malana, o cabelo longo fluindo no ar em torno dela. Descendentes de Persina Falata, Senhora das Cinzas. Certo, falou Ita, como se isso significasse alguma coisa. Não sabia nada sobre duendes e sua hierarquia, apenas que tinham sido banidos do céu e sopro há eras por causa de uma rebelião fracassada. Eram considerados inferiores desde então. E você? Disse Flynn arrastando-se, virando para a fêmea nua à outra ponta do sofá seccional. Um cobertor jogado em torno dos ombros dela. E não dei meu nome a você. Foi a resposta. Os olhos vermelhos esmaecidos até um preto chamuscado. Havia parado de queimar pelo menos o bastante para evitar queimar o sofá. Exatamente, disse Flynn, como se o Lorde Férico não estivesse provocando uma dragoa. Uma porra de uma dragoa. Uma inferior sim, mas porra? Elas não eram verdadeiramente metamorfas, alternando entre corpos humanoides e animais quando quisessem. Eram mais como tritões, de fato. Havia uma diferença biológica ou mágica que explicava. Ethan se lembrava vagamente de ter aprendido isso na escola, embora tivesse prontamente se esquecido aos detalhes. Não importava agora, supunha. A dragoa podia navegar entre duas formas. Seria um tolo se a subestimasse naquela forma. A dragoa encarara Flynn com superioridade. Deu a ele um sorriso charmoso em resposta. O queixo da fêmea se ergueu. Ariadne. Flynn arqueou uma sobrancelha. Uma dragoa chamada Ariadne? Suponho que você tem um nome melhor para mim, retrucou. Esmagadora de crânios, perdição de alada, devoradora de luz. Flynn contou nos dedos. Hugo Neboche. O início da diversão fez Ethan perceber que a dragoa era linda, completamente letal e desafiadora, mas, porra, pelos brilhos dos olhos de Flynn, Ethan podia ver que o Lorde Férico estava pensando o mesmo. Ariadne falou.
Esses nomes são para os antigos que vivem nas cavernas das montanhas. Deles e dormem ao longo do sono dos verdadeiros imortais. Mas você não é um deles? Meu tipo é mais moderno. Por isso, Ariadne. Flynn piscou os olhos. A dragoa fez uma careta. Como vocês todas... interrompeu Declan, indicando Ariadne, seu corpo semelhante ao de uma fêmea férica. Couberam naquele anel minúsculo. Fomos enfeitiçadas pelo astrônomo, sussurrou Sassi. Ele é um feiticeiro antigo. Não deixe enganar vocês com aquela atuação de frágil. Ele comprou a todas nós e nos enfiou naqueles anéis para iluminar o caminho quando ele fosse ascender ao inferno. Embora Ariadne tenha sido colocada no anel por... Parou de falar quando a dragoa lançou um olhar de aviso lancinante. Um calafrio percorreu a coluna de Ethan. Perguntou a elas. Tem alguma coisa que eu possa ser feita para libertar os outros que eles ainda controlam? Os místicos? Não, respondeu Ariadne. Olhou para o pulso marrom pálido, para a marca ali, SPQM, a marca de uma escravizada. As doentes também a carregavam. Ele é o dono deles, como é nosso dono. A mística com quem você falou, a loba, seus olhos se tornaram vermelhos de novo. Ele é afeiçoado a ela. Jamais vai deixá-la ir, não até que ela envelheça naquele tanque e morra. Séculos dali, possivelmente. Será que conseguiria fazer a descida? O estômago de Ethan se revirou. Por favor, não nos faça voltar, sussurrou Hit, agarrando-se a Malana. Shhh, avisou Malana. Mark as estudou. Olhe, senhoritas, vocês estão em uma posição difícil, não são apenas escravizadas, mas escravizadas roubadas. Um olhar de aviso para Ethan, que deu de ombros. Não se arrependia. Não libertadas? Sussurrou Sassa. Apenas seu novo dono poderia fazer isso, disse Mark triste. Então compre-as e acabe com isso? Ariadne cruzou os braços. E quanto a você, querida? Ronronou Flynn para uma dragoa, como se o macho férico literalmente não conseguisse evitar. Seus olhos queimaram em carmesim. Eu estou fora da sua alçada, lordezinho. Tente. A dragoa, no entanto, voltou a olhar para a TV, ainda pausada no videogame, e engoliu em seco e perguntou a ela. É ruim, então, o que ele faz com os místicos? Ele os tortura, disse Ariadne. A loba é desobediente. Não mentiu sobre as punições. Eu estive nas mãos dele durante anos e eu testemunhei enviá-la para os cantos mais sombrios do inferno. Ele permite que os demônios e os príncipes deles a provoquem, que a aterrorizem. Ele acha que vai quebrá-la um dia, mas eu não tenho certeza. O estômago de Ethan se revirou. Ariadne prosseguiu. Ela disse a verdade hoje sobre o necromante também. Se você quer resposta sobre seu irmão morto, devia encontrar um. Ethan assentiu. A dragoa pertencia à casa de Chama e Sombra. Mesmo que a tatuagem da escravidão a destruísse de suas proteções, conheceria a habilidade de um necromante. Declan pronunciou. Bem, como estamos agora abrigando escravizadas roubadas, podemos muito bem deixar vocês confortáveis. Sintam-se livres para ocupar o quarto de Ran, o segundo quarto subindo a escada. As três duendes dispararam para a escada, como se não passasse de crianças animadas. Ethan não conseguiu segurar seu sorriso. Tinha feito bem naquele dia, pelo menos. Mesmo que aquilo fosse lhe trazer uma pilha de problemas. Ariadne levemente se levantou. Levantaram-se com ela. Flynn, o mais próximo, disse à dragoa. Você poderia fugir, sabe? Se metamorfosear e sair voando. Não contaríamos a ninguém para onde você foi. Seus olhos vermelhos mais uma vez se apagaram e até ficaram pretos. Não sabe o que isso faz. Levantou o braço e revelou a tatuagem ali. E riu amargamente. Não posso me transformar a não ser que ele permita. E se mesmo que eu consiga, para onde quer que eu vá, em qualquer lugar de Midgard, ele pode me encontrar naquela forma. Você se teletransportou, disse Cormac a Bryce, uma hora depois, quando ela e Hunt estavam de pé ao lado de sua cama no hospital da cidade de navio. O príncipe estava pálido, mas vivo. Cada caco da bala de Gorziana tinha sido removido. Mais uma hora estaria de volta ao normal. Hunt não se importara muito, só tinha ido até Cormac em busca de respostas. O anjo ainda se recuperara do sexo, que o estourara, mente, corpo e alma. O sexo que Bryce sabia que o traria de volta no limite.
que tinha feito sua magia cantar. Tinha feito suas magias se unirem. Não sabia como descrever a sensação de sua magia estremecendo por ele. Como? Perguntou Bryce. Não sentira vergonha nem mesmo Corara ao entrar ali. Os dois usando a armadura aquática azul marinho que tinham tirado da câmara de pressurização. Bom trabalho trazendo o nosso menino de volta, Pernas. Bryce tinha ido direto a Cormac e explicar o que acontecera na forma mais Killam que Hunt poderia imaginar. Bem, e no final da foda, de revirar o cérebro de Hunt, bem como a gente gozou junto, nós acabamos na câmara de pressurização. Cormac a estudou e então Hunt. Seus poderes se uniram, imagino. É, falou Bryce. Nós dois ficamos todos brilhosinhos. Não do jeito que ele estava brilhando durante a... franziu a testa. Hipnose de raiva. Acenou com a mão. Isso foi como a gente brilhou com a minha luz estelar. Depois a gente se teletransportou. Disse Cormac. Me pergunto se você precisava do poder de Atalar para se teletransportar. Não sei dizer se isso é um insulto ou não, falou Bryce. Hunt ergueu as sobrancelhas. De que forma? Se meus poderes só funcionam se o meu grande macho fortão me ajuda... Não pode ser romântico? Indagou Hunt. Sou uma fêmea independente. Certo, disse Hunt gargalhando baixinho. Digamos que sou uma moeda mágica em um videogame. Quando você me usa, sobe de nível. Essa é a coisa mais nerd que você já disse, acusou Bryce. Então a magia de Hunt é a chave para a de Bryce? Perguntou Ran Cormac. Não sei se é de Hunt especificamente, ou apenas energia. Seu poder veio dos portões. É uma coisa que não entendemos. Está jogando com regras desconhecidas. Ai, ótimo, murmurou Bryce, afundando na cadeira ao lado de Ran. Hunt esfregou a mandíbula franzindo a testa. O príncipe do fosso me contou sobre isso. As sobrancelhas de Bryce se uniram. Teletransporte sexual? Hunt riu. Não, ele me contou que você e eu tínhamos explorado o que nossos poderes poderiam fazer juntos. Você acha que era isso que ele tinha em mente? Não sei, admitiu Hunt, notando um brilho de preocupação no rosto de Bryce. Ainda tinham muito sobre o que falar. É sábio, disse Tarion lentamente. Fazer o que ele disse? Acho que deveríamos esperar para ver se nossa teoria está certa, falou Bryce. Vê se realmente foram nossos poderes se unindo, perguntou a Hunt. Como você se sente? Bem, disse ele. Acho que fiquei com o manciamento do seu poder em mim por um tempo, mas se aquietou. Sorriu sutilmente. Nós definitivamente precisamos fazer mais pesquisas. Você só quer foder com o Atalar de novo, replicou Tarion. Bryce inclinou a cabeça. Achei que isso fosse óbvio. Hunt marchou até ela, pretendendo absolutamente arrastá-la para um lugar mais vazio, para testar a teoria. Contudo, a porta do quarto se abriu e a comandante Sen desapareceu, e seu rosto estava sombrio. Hunt se preparou. Os Asteri os haviam encontrado. Os ômegas estavam prestes a atacar. Seu olhar recaiu sobre Cormac e disse baixinho. A Mad Bruxa me contou em seu delírio que você estava falando de alguém chamada Sophie Renast. Esse nome é conhecido por nós aqui. Ouvimos falar do trabalho dela há anos, mas achei que você devesse saber que fomos convocados para resgatar um agente no Mar do Norte há semanas. Somente quando chegamos percebemos que era Sophie. O quarto ficou completamente silencioso. O som de Cormac engolindo em seco ficou audível quando Sentes falou. Mas chegamos tarde demais. Sophie tinha se afogado quando nossos mergulhadores a resgataram. Fim do capítulo 46. Capítulo 47. O necrotério estava frio, silencioso e vazio, exceto pelo cadáver da fêmea deitada na mesa de cromo, coberto por um tecido preto. Bryce ficou de pé à porta do quarto enquanto Cormac se ajoelhava ao lado do corpo, preservado por uma Bad bruxa até que a embarcação pudesse entregar Sophie aos rebeldes da Ópio para que o reivindicassem. O príncipe ficou calado. Estava assim desde que Sentes fora ao seu quarto, e embora o corpo de Bryce ainda zumbisse com tudo que ela e Hunt tinham feito, ver aquele corpo esguio da fêmea sobre a mesa, o príncipe ajoelhado, a cabeça baixa, seus olhos arderam. Os dedos de Hunt encontraram os seus, apertando-os. Eu sabia. Eu acho que eu sempre soube, mas
Ron se colocou ao lado do primo. Eu sinto muito. Cormac encostou a testa na borda da mesa de exames. Sua voz tremeu. Ela era boa e corajosa e gentil. Eu jamais a mereci, nem por um minuto. A garganta de Bryce doeu. Soltou a mão de Hunt e se aproximou de Cormac, tocando seu ombro. Para onde iria a alma de Sophie? Será que parara perto do seu corpo até que pudessem lhe dar um veleiro adequado? Se fosse para os locais de descanso, a condenariam a um destino terrível. Bryce não disse nada daquilo. Não quando Cormac deslizou os dedos por baixo do tecido preto e tirou de dentro a mão rígida e azulada. Ele a agarrou com a própria mão, beijando os dedos mortos. Seus ombros começaram a tremer quando as lágrimas caíram. Nós nos conhecemos durante um relatório de reconhecimento para o comando. Eu sabia que era tolice e inconsequente, mas precisava falar com ela depois da reunião. Descobri tudo o que podia sobre ela. Beijou a mão de Sophie de novo, fechando os olhos. Eu deveria ter ido atrás dela naquela noite. Tarion, que estava debruçado sobre os arquivos a respeito de Sophie na mesa, disse: Sinto muito se lhe dei falsas esperanças. Aquilo a manteve viva em meu coração por um pouco mais de tempo. Minha Sophie. Ron também apertou seu ombro. Tarion perguntou cautelosamente: Você sabe o que isso quer dizer, Cormac? Proferiu uma série de números e letras. Não. Tarion estendeu a foto. Estavam gravados no bíceps dela. O legista acha que ela fez isso enquanto se afogava, com algum tipo de agulha ou faca que podia ter escondido nela. Cormac ficou de pé em um disparo. Bryce foi para os braços de Hunt à espera quando o príncipe férico puxou o lençol. Nada no braço direito que segurava, mas no esquerdo. A variedade de números e letras tinha sido gravada mais ou menos 2 centímetros abaixo do ombro, sem cicatrizes, cortes profundos. Ela sabia que alguém estava correndo para salvá-la? Perguntou Hunt. Cormac balançou a cabeça. Não faço ideia. Como os tritões sabiam que deveriam resgatá-la? Ela poderia ter sinalizado com a luz dela. Ou talvez eles tenham visto a de Emile, como fizeram com a de Bryce. Ela acendeu o mar inteiro quando derrubou aqueles ômegas. Deve ter sinalizado a eles de alguma forma. Bryce fez uma nota mental para perguntar ao comandante Sands e disse a Hunt: Esses números e letras significam alguma coisa para você? Não. Acariciou com o polegar a mão de Bryce. Cormac cobriu Sophie com o lençol de novo. Tudo que Sophie fazia era por um motivo. Você me lembra dela de certas formas. Ron disse: Vou colocar a Declan nessa busca assim que chegarmos em casa. E quanto aos rebeldes da Opium e Pipa? Perguntou. E a Coça? Somos inimigos de todos agora. Hunt falou. Cormac assentiu. Só podemos enfrentar um desafio. Mas tenho certeza que Sophie morreu. Eu preciso redobrar os meus esforços para encontrar Emile. Pipa pareceu saber onde ele estava escondido, falou Tarion. Mas não faço ideia se é o esconderijo que Danica mencionou. Os olhos de Cormac brilharam. Não vou deixá-lo cair nas mãos da sua rainha, ou no controle da Opium. Está pronto para ser um pai solo? Disse Bryce. Você vai simplesmente acolher o menino e o quê? Levar-o para Valen? Aquele vai ser um lugar muito legal para ele. Cormac enrijeceu. Eu não tinha planejado tão longe assim. Tá sugerindo que eu deixe aquele menino sozinho no mundo? Bryce deu de ombros, estudando as próprias unhas. Sentiu Hunt olhando com atenção. Então, avisamos as nossas famílias? Deuses, se a Coça já tivesse ido para casa da mãe dela, a Coça não vai atrás deles, consolou Cormac. Então corrigiu. Ainda não. Ela vai querer você nas garras dela primeiro para poder inspirar seu sofrimento, enquanto você sabe o que ela tá, né? Que ela vai os caçar. Então, nós vamos para casa e fingimos que nada aconteceu? Perguntou Ron. O que impede da Coça de nos prender quando voltarmos? Acha que a gente poderia se safar convencendo os Asteri de que estávamos na base rebelde para impedir Pipa e a Opium? Perguntou Bryce. Hunt deu de ombros. Eu explodi aquela base até o inferno, então a evidência está no nosso favor. Principalmente se Pipa estiver agora atrás de nós.
A Corsa não vai engolir essa, disse Bryce. No entanto, disse novamente, sorrindo. Mexe de inventar merdas, lembra? Não sorriu em resposta, apenas olhou para Sophie morta e inerte diante dele. Então Bryce tocou a mão do príncipe. Vamos fazer com que todos eles paguem. A estrela em seu peito brilhou com a promessa. O caranguejo das profundezas deslizou por entre os cânions mais escuros do leito do mar. No centro, de comando sobre um domo de vidro, Tarion se detinha à entrada em um arco para o salão tumultuado diante e se maravilhava com a variedade de tecnologia e magia. Os tritões uniformizados operando tudo aquilo. Sentes permaneceu ao seu lado, aprovação em seu rosto enquanto monitorava a equipe que mantinha a embarcação operacional. Há quanto tempo vocês têm esses navios? Perguntou Tarion. Cerca de 2 décadas, falou Sentes. Mas a conceitualização e a construção deles levou o dobro disso. Devem ter custado uma fortuna. As profundezas do oceano estão cheias de recursos inestimáveis. Nossa rainha nos explorou com a sabedoria para custear esse projeto. Por quê? Sentes perguntou. Por que sua rainha se envolve com rebeldes? Ela não está se envolvendo com eles. Acho que ela pensa que quer algo que eles querem. Ou costumava querer, se é que podia acreditar em Pipo. Embora, depois deles terem explodido o traje, que talvez a Opium pudesse voltar à caça do menino. No entanto, não acho que as motivações dela são para que isso seja tão necessariamente para ajudar as pessoas. Encolheu-se ao dizer aquilo. Ousado demais. Descuidado demais. Sentes bufou uma risada. Sua opinião está segura aqui, não se preocupe. A rainha do oceano sabe que a irmã dela no Rio Azul é temperamental. Tarion exalou. É? Então tudo isso, os navios, o resgate de rebeldes, é porque a rainha do oceano quer derrubar os Asteri? Não sou próxima dela o bastante para saber se esse é o verdadeiro motivo, mas esses navios de fato ajudam os rebeldes. Então, eu diria que sim. Ela pretende se tornar governante? Perguntou Tarion. E Sentes piscou. Por que ela faria isso? Por que não? É isso que a rainha do rio faria. A rainha do oceano não se posicionaria como substituta dos Asteri. Ela se lembra de uma época anterior aos Asteri, quando os líderes eram eleitos justamente. É o que ela deseja alcançar mais uma vez. E você acredita nela? Sentes deu a ele um olhar de pena. Eu sinto muito que a rainha do rio tenha abusado tanto de sua confiança que você não acredita. Sinto muito que você seja ingênuo o bastante para acreditar em tudo que sua rainha diz, replicou. Sentes deu a Tarion aquele olhar de pena de novo e Tarion ficou tenso, mas mudou de assunto. Quais são as chances de vocês ou Cormac liberarem um corpo de Sophie para mim? Porque você o quer. É minha rainha que quer. Eu não tenho o direito de fazer perguntas. E Sentes franziu a testa. Que utilidade ela poderia ter para o cadáver de um pássaro-trovão? De novo, eu não faço a ideia. Sua rainha emprega necromantes? O quê? Não. Por quê? É o único motivo em que consigo pensar para ir tão longe para recuperar um corpo de um pássaro-trovão. Para reanimá-lo. Uma arma sem consciência ou alma? Mas para que ela mais precisaria disso? Abriu a boca, mas fechou. Especular sobre os motivos da rainha diante de uma estranha, ainda que um estranho amigável, seria tolice. Então deu de ombros. Acho que vamos descobrir. No entanto, Sentes viu diretamente através dele. Não temos direito de reivindicar o corpo, mas o príncipe Cormac, como amante dela e membro da Opium, tem. Você vai ter que se entender com ele. Tarion não sabia exatamente como aquilo acabaria, como gigante e incandescente. Não! Então, a não ser que se tornasse um ladrão de cadáveres, que não estava no alto de sua lista de seus objetivos de vida, não entregariam o corpo. Hora de começar a trabalhar numa história, murmurou Tarion, mais para si do que para Sentes. Teria que ou mentir sobre ter encontrado o corpo de Sophie, ou mentir sobre ou não ter encontrado, ou até que não poderia roubá-lo. Porra! Você poderia ser mais, sabe... Em um lugar como esse, não precisamos mentir e tramar aqui. Eu estou satisfeito onde eu estou. No entanto, Sandy se inclinou a cabeça com compreensão e tristeza.
Se algum dia precisar de uma coisa, Capitão Quietos, estamos aqui para você. A bondade chocou-o tanto que ele não deu resposta. Sandy foi chamada por um dos oficiais do convés e Tyrion observou o Tritão nos controles. Sério, mas sorrindo. Nenhuma atenção sem pisar em ovos. Olhou para o relógio. Deveria voltar para os dormitórios que Sandy arrumara para eles. Verificar os outros. Depois que voltasse, dormiria. E quando acordasse, voltaria para o Lunático. Para a Corte Azul. Estava ficando cada vez mais difícil ignorar sua parte, que não queria mesmo voltar para casa. Ron dormia quilômetros sob a superfície, um tipo de sono agitado do qual despertava frequentemente para garantir que todos estivessem pilhados no pequeno quarto, com ele nas camas e beliches. Cormac tinha escolhido permanecer no necrotério com Sophie, querendo um luto em particular, para dizer todas as orações que Citona e Luna em sua mente, que a sua amante merecia. Tyrion cochilava no beliche de baixo diante de Ron, jogado sob os lençóis. Saíra andando após o jantar para explorar a embarcação e retornara horas depois, calado. Não tinha dito nada sobre o que vira, a não ser que é só para tritões. Então, Ron havia se sentado com os pombinhos, Bryce aninhada entre as pernas de Hunt, enquanto jantavam no chão do quarto, o mar passando pela janela. Chegaram à entrada do Istros ao alvorecer, e o povo de Tyrion estaria esperando lá para transportá-los rio acima até Lunádio. O que aconteceria então? Ron rezava para que funcionasse a seu favor, que Bryce pudesse jogar suas cartas bem o suficiente para evitar sua condenação. Night? A voz de Day flutuou para dentro de sua mente distante e preocupada. Deixou a mente relaxar, permitindo-se encontrar a ponte, os dois sofás. A gente já estava sentada nela, queimando. Oi? Você tá bem? Preocupada comigo, é? Day não sorriu. Eu ouvi falar de um ataque à base rebelde em Hydra, que pessoas foram mortas e o carregamento de munição e o traje foram destruídos. Eu achei que você podia estar entre os perdidos. Ron observou. Onde está agora? Perguntou. Em um lugar seguro. Eu vi Pipa Spetsus e os rebeldes da Ópio matarem Vanir inocentes a sangue frio. Quer me contar que porra foi aquela? Day Bright enrijeceu. Por que ela os matou? Importa? Considerou. Não se as vítimas são inocentes. Foi Pipa mesmo que fez? Um grupo de soldados sob o comando dela. Sua chama tremeluziu até se tornar um azul mais quente. Ela é uma fanática, dedicada à causa rebelde, sim, mas à própria causa mais do que tudo. Ela era amiga da agente Cypress, aparentemente. Ela não era amiga de Sophie, ou de ninguém. A voz da agente tinha ficado fria, como se tivesse com tanta raiva que se esquecera de usar o codinome de Sophie. Sophie está morta, aliás. Dai se espantou. Tem certeza disso? Tenho. Ela se afogou. As pernas de Dai se flexionaram sobre o corpo. Ela era uma agente corajosa, muito melhor e mais corajosa do que a Ópio merecia. Tristeza genuína envolveu as palavras de Day. Você gostava dela? Ela entrou no campo de extermínio de Kavala para assaltar o irmão. Fez tudo o que os comandantes da Ópio pediram dela só para poder obter migalhas de informações sobre ele. Se Pipa serve apenas para si mesma, então Sophie era o oposto dela. Todo o trabalho que ela fez para os outros, mas sim, eu gostava dela. Admirava a coragem dela, a lealdade. Ela era um espírito semelhante ao meu de muitas formas. Ron encostou sobre o sofá. E então? Você odeia Pipa e a Ópium também? Se todo mundo odeia Pipa e o grupo, por que inferno vocês se incomodam de trabalhar com eles? Vê mais alguém liderando a causa? Mais alguém se prontificou? Não. Ninguém mais ousaria. Então Dai falou. Eles são os únicos na memória recente a terem reunido tal força. Apenas Sahar e o general Hunt Atalá fizeram alguma coisa próxima e foram dizimados em uma batalha. E Atalá sofreu por séculos depois daquele. A gente prosseguiu. Para estarmos livres dos Asteri, a coisa que todos devemos fazer, que vão deixar uma marca em nossas almas, é o custo, para que os nossos filhos e filhas e os filhos dele jamais precisem pagar, para que eles conheçam um mundo de liberdade e abundância.
As palavras de uma sonhadora. Um lampejo sob aquela fachada severa. Então Ron falou a primeira vez que dizia em voz alta: não vou ter filhos. Por quê? Não posso. Você é infértil? Talvez, eu não sei. O oráculo me disse que quando eu era criança, que eu seria o último da minha linhagem. Então, ou eu morro antes de poder gerar um filho, ou estou atirando sem munição. Isso incomoda você? Eu preferiria não morrer antes do meu tempo. Então, se as palavras dela apenas querem dizer que não serei pai, não sei. Não muda nada de quem sou, mas eu mesmo assim tento não pensar a respeito. Ninguém em minha vida sabe também. Eu, considerando o pai que eu tenho, talvez seja bom que eu nem serei um. Não saberia nada sobre como ser um pai decente. Isso não parece verdade, riu com deboche. Bem, enfim, essa foi minha forma idiota de dizer que, embora eu não deva ter filhos, eu entendo o que está dizendo. Tenho pessoas em que minha vida, que eu sei que terão, e pelos filhos delas, pelas famílias delas, eu farei o que for preciso. Você é bom e se importa, e parece amar aqueles que o cercam. Não consigo pensar em mais nada que seja necessário para ser pai. Que tal crescer de vez e parar de frequentar tantas baladas? Ela gargalhou. Tá bem, talvez isso. Você parece inquieto, Dai falou. Eu vi um monte de merda fodida hoje. Estava com dificuldade para dormir antes que você viesse bater a porta. Bater a porta? Como quiser chamar, me convocar. Posso lhe contar uma história para ajudá-la a dormir? Sua voz era sarcástica. Pode. Aceitou o blefe dela. Tudo bem. Sério? Por que não? Indicou para que ele deitasse. Então Ron catou, fechando os olhos. Então, para o seu choque, Dai se aproximou, sentando-se ao seu lado. Passou a mão incandescente pelos cabelos de Ron, quente, carinhosa e hesitante. Começou. Era uma vez, antes de Luna caçar nos céus e de Solas, aquecer o corpo de Citona antes de Diógenas cobrir Midgard com água e Urd tecer nossos destinos juntos, uma jovem bruxa que morava em um chalé no interior do bosque. Ela era linda e bondosa e amada por sua mãe. A mãe tinha feito a melhor coisa que podia fazer para criá-la. Seus únicos companheiros eram os habitantes da própria floresta, pássaros e bestas e os rios gorgolejantes. Sua voz adorável era linda e tranquila, fluía por dentro dele como se fosse música. Sua mão roçou o cabelo de Ron de novo, que conteve um ronronado. Ela ficou mais velha, forte e orgulhosa. Mas um príncipe errante passou pela clareira dela certo dia, quando sua mãe estava fora. Contemplou a beleza da bruxa e quis desesperadamente que ela fosse sua noiva. Achei que essa história deveria ser uma história reconfortante, murmurou Han. Só ouça. E Dai prosseguiu. Ela não tinha interesse em príncipes, ou em governar um reino, ou em nenhuma das joias que ele ofereceu. O que ela queria era um verdadeiro coração que a amasse, que corresse selvagem com ela pela floresta. Mas o coração do príncipe não aceitou a recusa, e ele a perseguiu pelo bosque, seus cães o seguindo. O corpo de Ron relaxou, membro após membro, inspirou seu cheiro, sua voz e seu calor. Conforme ela fugia, suplicava à floresta que ela tanto amava que a ajudasse. Então, a floresta a ajudou. Primeiro, a transformou em um cervo para que ela pudesse ser ágil como o vento, mas os cães dele eram mais rápidos do que ela, aproximando-se agilmente. Então, a floresta a transformou em um peixe e ela fugiu por um dos córregos da montanha. Mas ele construiu uma barragem na base para prendê-la. Então, ela se tornou um pássaro, um falcão, e disparou pelo céu. Mas o príncipe era um arqueiro habilidoso e ele disparou uma de suas flechas com a ponta de ferro. A flecha atingiu o seio dela e, onde o sangue escorreu, oliveiras brotaram. Quando o corpo dela atingiu o solo, a floresta a transformou uma última vez. Ron acordou ainda na ponte de metal. Dai estava deitada no sofá diante dele, também dormindo, seu corpo ainda coberto com chamas. Levantou-se, cobrindo-o à distância até ela. Uma princesa de fogo, dormindo, esperando que um cavalheiro a acordasse. Conhecia aquela história. Repuxada no fundo da mente, uma princesa guerreira adormecida, cercada por um anel de fogo. Condenada a ficar deitada ali, até que um guerreiro corajoso bastante para enfrentar as chamas pudesse atravessá-lo. Dai se virou entre as chamas e viu um lampejo do cabelo longo caído sobre o braço do sofá. Recuou um passo, mas de alguma forma Dai ouviu e se sentou de súbito. Flamas irromperam em seu entorno quando Ron recuou para o próprio sofá. O que está fazendo?
Ron balançou a cabeça. Eu queria saber como a história acaba. Eu caí no sono quando a bruxa foi perfurada por uma flecha. Dai saltou de seu sofá, dando a volta por ele, colocando um sofá entre os dois, como se ele tivesse ultrapassado um limite importante. Contudo, disse: a floresta transformou a bruxa em um monstro antes que ela atingisse a terra. Uma besta com as garras e presas e sede de sangue. Ela dilacerou o príncipe e os cães que a perseguiram. Só isso? Indagou Ron. Só isso, respondeu Dai, e caminhou para a escuridão, deixando apenas brasas pairando para trás. Leitores, esse foi o fim do capítulo 47 e fim da parte 2. Agora, na próxima leitura, eu vou dar início à parte 3, que é a parte do fosso, e eu espero que vocês estejam comigo. Eu ainda vou iniciar essa leitura hoje, ou seja, vou postar mais vídeos, e eu espero que vocês estejam gostando, e eu espero que vocês estejam me acompanhando. Eu peço desculpa por esses grandes intervalos que eu dou, é porque a minha vida está um pouco corrida nesse final de ano, mas eu prometo a vocês assiduidade. E para vocês que chegaram até aqui, muito obrigada. Muito obrigada por estarem fazendo esse meu sonho de ler para pessoas que têm problemas de visão, para pessoas que simplesmente gostam de ouvir outra pessoa lendo, que vocês estão tornando esse sonho realidade. E mais uma vez, se você chegou até aqui, deixa um comentário, deixa um like, recomenda para um colega e principalmente se inscreve, que isso me ajuda bastante. Então, até já com a parte 3 do fosso.